Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Quero aqui agradecer mais uma vez pelos comentários, quero agradecer por você estar nos ajudando a compartilhar esta verdade e esses fundamentos de fé, aonde nos faz crescer, né, na fé, mas também levando a mensagem da verdade aos irmãos. E você que está chegando agora, nós temos aqui vários vídeos nessa playlist, aonde nós estamos lendo, aprofundando os 40 fundamentos para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo, nossa querida Igreja Católica. Nós estamos estudando os fundamentos da nossa fé, da nossa Igreja Católica. E, irmãos, no vídeo eu fiz um desafio a você e hoje eu já vou trazer nesse primeiro momento um desafio a você. Nós ficamos esses 40 dias da quaresma estudando os fundamentos para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. E eu quero hoje trazer aqui, mais esse desafio dos 40 dias com Jesus ressuscitado. O autor Moisés Rocha, aonde nós vamos meditar a palavra de Deus dentro desses 40 dias com Jesus ressuscitado. E fica esse desafio a você, se você quer fazer esse fundamento, esse estudo, comenta aqui, eu quero fazer esse estudo, eu quero fazer esse aprofundamento com Jesus ressuscitado na nossa vida, nesses 40 dias. E hoje o estudo, o fundamento para nós, a igreja se reconhece herdeira da missão apostólica de levar o anúncio de Jesus Cristo a todos os povos da terra. Irmãos, a palavra de Deus para nós, esse 32º fundamento, eu convido a você a abrir comigo novamente o Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Capítulo 16 de São Marcos, versículo 15, aonde vai dizer assim para nós: E Jesus disse: Ide por todo o mundo, proclamai a boa notícia a toda a humanidade. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, olha que importância. Jesus manda aos seus discípulos, os seus apóstolos, para ir a todas as nações, todos os povos, proclamando a boa notícia, aqui o evangelho, evangelion do grego, a toda a humanidade. Para quê? Para que eles creiam, para que sejam salvos. Irmãos, não sei para você, mas para mim hoje, essa palavra dói ao coração, porque muitos estão se perdendo porque não conhecem a boa notícia, não conhecem o evangelho. Como que crer? Como que eles vão crer se não tiver quem anuncie? E a igreja, ela é herdeira dessa missão apostólica, ela é confiada, por Jesus Cristo aos apóstolos. Esta missão não determinou a morte, não terminou com a morte dos apóstolos. Ela não terminou, ela continua. E ela continua viva, conservada na transmissão vivida pela igreja por meio da tradição apostólica e nos ensinamentos dos padres da igreja. Santo Irineu de Lyon dizia: onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus, e aonde está o Espírito de Deus, ali está a verdade. Adventos hereges. E completava que, como a igreja de Roma, que toda a igreja deve concordar por causa da origem apostólica. Santo Agostinho, no século IV, irmãos, afirmava com clareza: eu não cria no evangelho se isso não me levasse à autoridade da igreja católica. Esses santos doutores, que a autoridade da igreja continuava viva da missão dos apóstolos e guiada pelo Espírito Santo. A missão dos apóstolos continua hoje por meio dos seus bispos, sucessores apostólicos, em comunhão com o Papa, o sucessor de Pedro, e que continua Cristo. E disse: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18, na Bíblia Jerusalém, ela trouxe isso para nós como um fundamento. O Catecismo da Igreja Católica nos traz
porque foi contínua, sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, e porque continua a ser ensinada e santificada e dirigida pelos sucessores. Catecismo da Igreja Católica, 857. João Paulo II, na sua encíclica Redemptoris Missio, declarou: a missão da Igreja é prolongar no tempo e no espaço a missão do próprio Cristo. Ou seja, quem evangeliza a própria Igreja, corpo de Cristo, que caminha na história como testemunho da sua ressurreição, guiada pelo Espírito Santo e animada pela Eucaristia, sustentada pela fé dos apóstolos. Assim como os apóstolos, nós somos enviados a todo batizado a participar da missão apostólica, ser luz e sal na terra. Mateus 5,13. Você é chamado, irmãos, você é chamado a ser igreja, você é chamado a ser esse apóstolo dos nossos tempos. A missão dos apóstolos agora também é sua. E nós vemos os fundamentos sobre reconhecer que é herdeira dessa missão. Ide, pois, fazei discípulos em todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que vos ordenei. A igreja reconhece ser herdeira desse mandamento que Jesus deu, herdeira desse mandamento missionário que Jesus fez aos seus discípulos. Mas o tempo, ele foi transmitida também aos seus sucessores, os bispos da igreja em comunhão com Pedro. Nós vemos a sucessão apostólica, nós já estudamos esses fundamentos. Por isso a igreja não é uma criação humana, mas é o corpo de Cristo conduzida pelo Espírito Santo e continuadora dessa missão apostólica até os fins dos tempos. Os apóstolos receberam uma desafiadora missão de levar a palavra da salvação e os sacramentos na vida plena dos povos da terra. Lemos isto ao envio do Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Irmãos, imagina naquele tempo, naquela dificuldade, onde o Império Romano imperava literalmente sobre aqueles povos, sobre aquela nação pagã que veio, tomou conta da cidade santa, aonde eles criam em vários deuses politeístas. Nós vemos o quão difícil foi para os apóstolos para levar a palavra de Deus, o anúncio da boa nova, mas também sendo perseguidos e tendo que levar os sacramentos instituídos por Jesus. Como o próprio Jesus fala, ele ensinou aos discípulos. Onde os discípulos foram, os 11 discípulos foram para Galiléia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando vieram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-se, disse: com toda a autoridade foi-me dada. Irmãos, Deus deu toda a autoridade a Jesus, e toda a autoridade do céu foi-me dada e na terra. Ide, pois, ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, tudo que Jesus prescreveu, ele pediu que os apóstolos levassem e ensinassem as nações, a todos os povos. Agora eu vou trazer aqui o que o autor ele traz para nós. Ser católico praticante supõe ser apóstolo de Jesus Cristo. Na realidade, onde se vive, este apostolado começa num testemunho da vida. Na realidade, onde se vive, ser discípulo e apóstolo de Jesus na sua casa, na sua família, no seu convívio, aonde você vive, é ser esse discípulo. Pode ser na família, no trabalho, na cultura, na sociedade, nos ambientes da igreja, nos meios de comunicação. Dar testemunho da sua fé nas redes sociais é uma forma de ser apostolado. E é isso que gerou em mim, no momento que eu fiz o estudo desse livro, eu entendi
que Jesus ele me ensina a levar a verdade, a proclamar esta boa nova aos irmãos para que conheça realmente o que é a fé católica, realmente conheça esta que nós herdamos, né, essa missão apostólica. Você também é herdeiro desta missão, irmão. Você é herdeiro, você que vai ser, a partir deste fundamento, um católico praticante. Mas o apostolado católico vai além de testemunho da silenciosa vida. Ele proclama a verdade sobre os telhados. Ele procura anunciar a todos a palavra de Deus. Ordinariamente, os apóstolos dos ministros ordenados no ambiente interno da igreja, consagrando o povo na unidade. Padre, bispos, diáconos têm a igreja como seu primeiro campo de apostolado. Os consagrados têm a sua missão definida pelo carisma de cada congregação, ordem, comunidade religiosa católica. Os leigos também atuam no ambiente interno da igreja, mas o seu campo próprio de atuação é o mundo. Oh, meu irmão, se você entender isso, cada um, né, dos chamados bispos, padres, tem o seu carisma, os religiosos têm seu carisma, mas nós, leigos, temos um mundo para evangelizar. Levam a luz de Cristo ao universo da educação, do trabalho, da política, da ciência, do pensamento, da literatura, das músicas, das artes, da economia, da família, da saúde. São sal da terra e luz do mundo. É belíssimo o apostolado dos leigos católicos, consciente da sua missão e da sua fé. Pelo batismo, o cristão é configurado a Cristo, profeta, sacerdote e rei, pastor. Todo católico consciente vive essas três dimensões da identidade cristã de acordo com o seu estado de vida. É profeta enquanto anuncia a palavra, é sacerdote quando celebra a salvação na liturgia e na prece dos sacramentos, é rei, pastor, enquanto atua no universo pastoral para construir um reino de Deus que começa na história e se cumpre plenamente na glória. Os pais de família, por exemplo, vivem a profecia de educar os seus filhos sendo os primeiros catequistas, celebrando a salvação na prece diária da sua família em momentos marcantes, como no caso do Natal em família, transformando o seu lar numa verdadeira igreja doméstica, onde são os pastores. A família é uma igreja e a igreja é uma família. Se o apostolado dos pais católicos de ser profetas, sacerdotes, pastores em seu lar, o apostolado de um padre é ser pai na igreja. Enquanto os pais deixam a casa e seguem para um trabalho, a profissão de uma maneira de um campo do apostolado para ser católico, consciente da sua missão. Padeiros, engenheiros, advogados, comerciantes, artistas católicos vivem sua profissão em um âmbito da sua missão. Não precisa escrever na porta do consultório dentista católico. O seu testemunho de cordialidade, competência, cuidado, de forma a dizer: sou feliz por ser católico. Além de poder ser católico, político, mas não necessariamente político católico. Percebe a diferença? Um católico político pode viver o seu mandamento de maneira completamente alheia à sua fé. Na verdade, ele até prefere não misturar religião com política. Quando ele articula a fé e a vida sem confusão, torna-se um político católico. Busca do seu bispo um diálogo e encara a atuação como um apostolado. O mesmo se confere a um artista católico. Dificilmente de imaginar que ele cantará letras que estejam em desacordo com a sua fé. As pessoas lhe dizem: há algo diferente nesta música. É preciso também que os apóstolos católicos encontrem dezenas de pastorais em todas as dioceses e paróquias, além de ser um católico praticante, um católico enganjado. Isso significa que atua na catequese, na liturgia, nas pastoral, juventude, na pastoral de família, pastoral da criança, entre outras pastorais em movimentos, associações, que pode ser um vicentido ou consagração mariano, pode estar ligado à religião de Maria, ou encontra-se em casais como em Cristo, pode atuar nas pastorais de vocações. A lista é infinita, meu irmão. Um
Ser um católico enganjado em outras formas de apóstolos nos coloca como raízes saudáveis das profundas e faz com que estejam em mais compromisso com a igreja, superando-nos os apóstolos meramente funcionais, como diz o Papa Francisco. Mais unção e menos função. Sacerdotes, bispos, consagrados, leigos unidos em um apostolado de fundação na unção do Espírito Santo, move até o mais duro dos corações. Irmãos, para finalizarmos este fundamento, você é herdeiro de uma missão. Um herdeiro de uma missão de levar o anúncio de Jesus Cristo a todos os povos da terra. Porque, irmãos, dói no nosso coração ver pessoas que não conhecem a Jesus, não conhecem a verdadeira fé, não conhecem a fé, e muito menos a fé verdadeira. Você hoje está tendo esse conhecimento que você é herdeiro desta missão apostólica de levar o anúncio de Jesus a todos os povos da terra. Você pode olhar e falar assim: Jesus, mas Júnior, eu não sei pregar, eu não sei. Irmãos, nós não anunciamos com a nossa vida. Nós podemos vivenciar o que Jesus viveu. Nós podemos fazer o que Ele nos mandou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós demonstrarmos amor por este mundo, as pessoas vão olhar: essa pessoa não é um católico normal, essa pessoa não é um evangélico normal, essa pessoa é diferente porque ele nos ama, assim como Jesus nos amou. Nós vamos passar o amor de Cristo às outras pessoas. Hoje você está herdando esta missão apostólica para anunciar o evangelho. Que você seja mesmo esse católico praticante que leve à sua família, ao seu trabalho, o anúncio de Jesus Cristo, o anúncio de Jesus Cristo ressuscitado, o anúncio de Jesus Cristo crucificado, aonde Ele pagou pelos nossos pecados, mas pela nossa salvação. O anúncio de Jesus, a boa nova, o evangelho de Jesus Cristo. Eu vou ser herdeiro desta missão.